Pai querido, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Preguei 2 sermões esse final de semana e esse é o terceiro sermão que eu havia escrito e deixei para essa segunda-feira. Tem uma coisa que hoje eu estou falando muito no comportamento de sociedade. Escritor tem essas coisas, a gente analisa as coisas e comenta. Às vezes é assertivo, às vezes não, mas o esforço é que é certo. E tem uma coisa que é um fenômeno da atualidade, eu moro só e não gosto de receber visita. Quer dizer, a visita, a minha geração visitava, a gente tinha prazer de visitar, né? Quando chegava perto da hora da refeição, a gente voltava para a casa da gente. E esse texto que eu vou trazer hoje é muito curioso. Em 30 anos eu pregando, eu não tenho lembrança de ninguém ter lido esse texto na minha frente. Nós que somos pastores, sacerdotes, quase como uma regra, eu posso garantir que, pelo menos de mim e de quem eu conheço, nós lemos a Bíblia algumas vezes, de uma capa até outra capa. Isso é uma regra de quem prega a palavra de Deus. Mas uma coisa é você se deter, a sua atenção está lendo ali também. Outra coisa é você estar fazendo a leitura, porque tem e demora um ano para ler a Bíblia. Um ano. E eu não me lembro de ter feito essa leitura, de eu ter escutado essa leitura numa pregação, num templo. Não tenho essa lembrança. Está no livro de Ezequiel. Ezequiel é o que chamariam no meio evangélico de o profeta chorão, alguém que chora. Eu gosto de me espelhar nas personagens, nas pessoas da palavra de Deus, porque refletem algumas coisas da minha alma, do meu comportamento. Quando eu vejo o medo de um profeta, quando eu vejo a ansiedade, quando eu vejo a vontade de chorar, quando eu vejo o desespero que a pessoa acha que não vai conseguir, aí eu me vejo naquela situação, eu me assimilo, digo, olha, isso parece muito com a minha vida. Então, esse texto está em Ezequiel 16, diz assim: assim diz o Senhor Deus a Jerusalém. Não vou ler muita coisa, vou ler 5 versículos. A tua origem e teu nascimento foram na terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, a tua mãe era heteia. E quando o teu nascimento, o teu cordão umbilical não foi cortado, no dia que você nasceu. Está dizendo, ainda diz, no dia que você nasceu, ficou lá o seu cordão umbilical, quer dizer, nem te lavaram com água para te limpar, nem te esfregaram sal, nem te envolveram em panos e faixas. Ninguém teve piedade de ti, nem compaixão para te fazer alguma dessas coisas. E foste lançado fora, no campo. Está se falando de Israel, naquela terra lá, não é bom nem um adulto estar no campo. E aqui é um bebê recém-nascido. Pelo nojo que tiveram de ti no dia que nasceste. Quando eu passei por ti, Deus está dizendo, quando eu passei por ti, eu te vi ainda banhada em teu sangue. E embora estivesses ainda banhado no teu sangue, eu disse, viva. Embora estejas banhada no teu sangue, viva. Aí o texto repete, por isso que eu repeti. É um momento que era necessário uma visita, mas era inapropriada. Sabe aquela visita que chega de repente, não dá tempo nem da gente varrer a casa e a situação está tão assim, que a gente gosta de visita, mas a hora que não era apropriada, a hora que não era boa. Agora você imagine o Deus indo passando e uma hora que a gente está precisando demais, mas não seria a hora mais apropriada para
para Deus passar, para Jesus passar, porque naquele momento a nossa o nosso o ambiente não é apropriado, o estado que a gente está. Então, a palavra fala que a situação desse bebê não tem julgamento aqui. A Bíblia tem as metáforas. Aqui, no caso, ele está falando de Israel. E nós somos o novo Israel do Senhor, tá certo? Em Cristo, fomos por adoção, tomados como filhos, somos o novo Israel. Mas, às vezes, algumas situações que a gente está atolado até o tampo, como essa criança que a Bíblia declara, né? Ainda estava suja no teu sangue. A gente está num ambiente emocional, num ambiente de comportamento, de vício, um estado que todo mundo olha e tem o que a Bíblia chamou de nojo. E acha que nunca a gente vai ser encontrado naquele lugar. Primeiro, se a gente foi jogado fora, escanteado, desprezado, não apreciado, ninguém lavou, ninguém cuidou, ninguém jogou água de sal. Para aquela cultura do Oriente, a água de sal ajudaria na cicatrização da pele do bebê, cada tempo com suas coisas, tá certo? Era o soro fisiológico da época. Entendeu? Porque água de sal? Água de sal é potássio, soro fisiológico. Então, é por aí. E ninguém cortou o cordão umbilical, quer dizer, ele teve inícios de grande dificuldade e quando ele precisava mais de apoio, o que foi que a sociedade, aquele povo, a religiosidade da época, todo aquele povo, o que foi que fizeram? Colocaram ele num campo aberto, colocaram ele num lugar que não se bota nenhum adulto, nem de dia nem de noite, porque se você está naqueles campos lá, nas montanhas, naquela região dos desertos do Oriente, tem todo tipo de réptil, tem serpente, tem lobo, tem felinos, canídeos, tem muita coisa, muito predador ali que pode ocasionar a vida, um mal na vida da... Agora, imagine um bebê indefeso. Então, às vezes, a gente está numa situação dificílima, que a gente não sabe nem como é que entrou naquela situação. E precisa ser encontrado, mas a gente não quer ser encontrado na maneira que a gente está. A gente precisa ser encontrado porque a única esperança da minha vida, da tua vida, dessa figura de linguagem que a gente está pregando nessa noite, é se uma outra pessoa nos encontrar, porque pela gente mesmo, a gente está naquele estado que está descrevendo a palavra, né? E não vai encontrar apoio em ninguém. Ninguém teve misericórdia de ti. As pessoas ogirizaram. A palavra ela é muito mais dura, essa palavra que eu li. A palavra que eu li chama de nojo. Não é? Estamos vivendo um tempo que as pessoas se enojam dos outros rápido, né? Faz uma leitura muito rápida, ninguém se compadece de ninguém, ninguém compra. E eu tenho, desde a sexta-feira, pregado, são 3 sermões, e esse é finalizando essa tríade, né, de 3 sermões, tratando disso, tratando do emocional, de pessoas que têm inícios de vida difícil, né? Alguém que se enxerga desfavorecido, talvez desde quando se lembra. Eu costumo falar nos meus sermões, olha, a minha origem, porque, assim, quem conhece o pastor Marconi, vê o pastor Marconi andando numa caminhoneta e diz, olha aí, ó, pastor, está andando de caminhoneta, mas não sabe que o pastor Marconi trabalha desde antes do seu pai nascer, né? Eu trabalho desde 77 de carteira assinada, e antes disso eu já pastorava carro, já trabalhava em parque de diversão, já trabalhava em circo, seja lá o que aparecesse na cidade, a gente ia, porque eu tinha uma família de origem humilde, mas eu não senti em nenhum momento da minha infância essa angústia de abandono, de não ser apreciado. A minha mãe, ela não tinha e precisava ser uma guerreira, uma mulher dura, forte, né? Então ela me tratava, era pai e mãe, então ela tinha usado de uma rigidez que ela já aprendeu da família, entendeu? Mas em nenhum momento eu me vi na minha vida desamparado, nunca. Eu já citei inúmeras vezes, como eu tenho certeza, às vezes, que ela teve de abrir mão de coisas importantíssimas para ela, em função desse amigo que vos fala nessa noite. Então, eu não experimentei na minha infância
o desapego, o desprezo, a rejeição. Não, eu enfrentei da vida. Aí, quando parto para a vida, amigo, eu tirei PhD, mestrado, pós-graduação, porque a vida é dura e Jesus Cristo disse que os dias são maus. E eu pude provar isso. Como eu pude provar que sempre fui visitado por Deus, até quando eu não queria ser visitado. Porque esse aqui é mais ou menos o elo que eu quero nos aproximar dessa noite para que a gente se identifique naquilo que está sendo pregado, né? Então, o texto que a gente leu diz que essa pessoa, esse ser tão novo, tão vulnerável, tão desamparado, ele urgentemente ele precisava do socorro bem presente, só que o estado que ele estava é que não era agradável aos olhos, né? Às vezes a vida da gente está assim, não é agradável aos olhos dos outros, e a gente entrou nessa vida, nas dificuldades, em algumas situações, porque Jesus disse assim, um abismo puxa outro abismo, um erro puxa outro erro. E quando e eu tenho visto, você vai dirigindo, eu vou lhe dizer uma coisa, tem um tipo de demônio que atua nas estradas, que é assim, quando você vem no seu carro e você vai ultrapassar um veículo, na hora que você vai ultrapassar, aí vem outro carro, vem um burro, vem uma bicicleta, tem 3 buracos, tudo no mesmo canto, porque é assim, são as armadilhas do inimigo para tentar, de uma forma, atacar a nossa vida. E a vida tem isso. Às vezes a pessoa vai enveredando no negócio, começa. Rapaz, era uma besteira e a pessoa vai adentrando naquilo, e tudo no princípio é tão bacana. Eu já falei inúmeras vezes nos outros sermões, você pode pesquisar. Programa Dias Melhores com o pastor Marconi Teixeira. Você vai encontrar muitos sermões trabalhando essa área motivacional, a área do social da vida, sem os ditames, as consciências da sociedade de hoje. Não, eu prego a palavra de Deus aplicada como resgate, restauração, suporte e vida para a tua vida. A palavra de Deus aplicada. Então, esse texto fala de alguém que, na primeira leitura, a gente já vê alguém que não foi tocado. Se esse bebê não foi tocado, tem esse lado da gente não ter sido acariciado, amado, abraçado. Eu tenho dificuldade de... Eu abraço meus filhos até, assim, sei lá, cuidado, umas 4, 5 anos. Depois disso, eu abraço, mas não tem aquele negócio de ficar agarrado. Porque eu já tenho essa natureza da família que tem que ser a postura. É uma coisa de antigo, como eu, tá entendendo? E minha filha mais nova, lá, a Rebeca, ela não aceita isso, porque desde pequenininha ela sai agarradinha aqui e tal. Hoje em dia, todo dia ela vai pé na beça, pai, te amo, dá um abraço, maior do que eu, né? 12 anos maior do que eu. Mas eu, na verdade, a pessoa da minha geração fica até sem jeito, tá certo? Agora, eu não tive esses abraços, esses carinhos, porque minha mãe era uma guerreira, era uma mulher de resolver as coisas, de provisão, era provedora da casa, era protetora, tempos duríssimos. Eu tenho certeza que 60% dessa geração que hoje permeia a Terra não ia subsistir aos anos 60 e 70. As viroses, as doenças, não tinha vacina, não tinha... Era outro tempo, era duro. As coisas... E minha mãe, talvez ela não teve esse carinho também. Eu sei que essa parte eu não tive tanto abraço, tanto carinho, tanto... Então, quando eu ia visitar minha mãe, ela já está no céu, mas eu ia lá, dava um beijo, ela puxava assim, eu baixava a cabeça, ela beijava aqui, eu dava um beijo e pronto. Ali estava... não tinha essa parte, mas tem pessoas que teve a ausência de um abraço a vida inteira. Nunca sentiu o conforto de uma palavra, nunca sentiu um apoio, nunca sentiu um segurar na mão, um dizer, vai ficar tudo bem, tenha calma, vai dar certo, eu estou com você, se precisar de mim, se precisar da mamãe, se precisar do papai, se precisar do vovô, da vovó, da madrinha, se precisar de mim, estamos aqui. Então, existem pessoas assim. Você assiste programas na televisão, a gente escuta cada história que, meu Deus, como é que essa pessoa subsistiu? Assiste nos domingos. Claro, a televisão explora isso, né? Explora o emocional, sensacionaliza a dor do outro, né?
finge que está conduído com aquela situação, mas aquilo é o natural da emissora explorar. Deus não é assim, tá certo? Deus ele está citando aqui, a pessoa não tinha sido cortada o umbigo, não tinha sido higienizado adequadamente, quer dizer, existe muito desfavoros anunciados nesse texto tão pequenininho que eu acho que pouquíssimos crentes que me seguem e assistem meus sermões, eu acredito que muito pouca gente tenha visto falar desse sermão, Ezequiel 16. Tá certo? Mas você vai ver como toda a palavra de Deus é apropriada para a sua vida, tá certo? Então, alguém que teve uma vida dura desde o princípio e nunca deixou de ser. A vida já é dura. Mas para algumas pessoas parece que capricha, né? E é uma metáfora, tá certo? É uma metáfora sobre Israel, mas fala de rejeição, de falta de apoio, de abandono, né? De alguém, de um bebê deixado à própria sorte. Então, uma associação, às vezes, na vida, a gente, muito cedo, teve que aprender a sobreviver, porque fomos deixados à nossa própria sorte. A sociedade nos empurra a estarmos, a gente viver sujeito à nossa própria sorte, né? Como eu falei essa semana, vão separando, vão te incentivando a um tipo de liberdade que custa um preço altíssimo. E essa liberdade parece que as questões morais não é mais nem levada em consideração. Pode tudo, contanto que você chegue aqui, tá entendendo? Só que a gente se submeter a algumas coisas para chegar aqui, as marcas que foram por dentro, porque você tem uma régua chamada consciência, entendeu? Então a gente faz coisas secretas, faz coisas escondidas, faz coisas que não era para fazer, mas como é que eu vou mentir isso para mim mesmo? E muito menos para Deus. A Bíblia diz, se teu coração te condena, quanto mais o Senhor. Então, se tivesse um Deus que não tivesse empatia, que não se importasse, por que Deus ia procurar? Tinha tanta gente na cidade, tinha tanta gente num estado melhor, mas a Bíblia diz que é 100 ovelhas. Se tiver 99, tiver faltando uma, não é 100. E Papai do Céu vai atrás. Viu? E mesmo que você seja moço, rapaz, homem, mulher, jovem, idoso, não esteja numa situação, quer dizer, a pessoa está assim. Esse sangue aqui pode representar o alcoolismo, as substâncias químicas, as condutas imorais que a pessoa pratica. Então, muitas horas da vida da gente, a gente não quer ser encontrado, tá certo? Mas é nessa hora que a mão do Senhor chega para nos resgatar, nos tirar daquela condição, porque pelo anunciado de Deus, o desenvolvimento, o desfecho dessa situação seria morte. Então Deus chegou lá e disse, que coisa feia, você todo sujo, com um umbigo de pendurado, não tomou nem um banho de sal, não tem uma roupinha, cadê suas fraldas, sua roupinha? Deus olhou para ele e disse, viva. Por quê? Porque a leitura que Deus fez é que o caminho que ia ali, o frio, a frieza do mundo, entendeu? A insensibilidade do mundo, a frieza do mundo, você sem roupa nenhuma. A roupa é proteção, a vestimento. A Bíblia até diz, revesti-vos de Cristo. A gente se veste de Cristo. Pastor Marconi, como é que a pessoa se veste de Cristo? Eu vou até te explicar. O diabo não é um ser humano. O diabo é espírito, mas é um espírito mau. Então, quando ele olha para você, ele não vê a carne do jeito que a gente olha para o outro e vê o reflexo da luz, da cor, não sei o quê, e cada um tem a sua formação, o seu tipo. Então, a gente vê aquela pessoa como provavelmente aquela pessoa é. O diabo não. O diabo vê o seu lado de dentro, a sua alma, o seu espírito, as cargas, as possibilidades, as brechas, tudo. Ele olha assim porque ele é espírito, como Deus é espírito. Só que Deus ele tem a propriedade de ver o espírito e ver a pessoa. Ele vê o estado. Ele tem a onipotência de Deus. Ele pode todo. Então ele quando vê a gente ele faz a leitura completa, inclusive a leitura correta. Todos os milagres que Jesus fez, as pessoas estavam acusando, fazendo a leitura errada. Jesus chegou, pronto, o negócio da pedra, tira a primeira pedra. Jesus faz a leitura correta, tá certo? Ele não olha só o lado de fora, tá bom? E o diabo, quando olha a pessoa, ele vê
a alma da pessoa e vê as brechas, as vulnerabilidades da pessoa. Quando você se reveste de Cristo, aí você vem numa calçada, o diabo vem de lá para cá, agora você sabe o que é que o diabo vai ver? Isso que eu estou falando aqui não é alegoria, uma fantasia, um teorema, não. É uma realidade teológica. Quando a gente se reveste de Cristo, se você vier numa calçada, se você vier numa direção e o diabo vier na outra direção, quando ele olhar para você, ele não vai ver você, ele vai ver a imagem de Cristo sobre você. E você sabe o que é que ele faz? Ele troca de caminho. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque você está revestido de Jesus Cristo, tá certo? Mas esse bebê nem estava revestido de nada, nem roupa tinha, não tinha nem fraldinha. Esses panos e faixas seria a fralda. Eu fui de uma geração que tinha fralda de panos, né? Hoje são fraldinhas descartáveis, aqueles kitzinhos, mas eu fui de uma geração que tinha fraldas de pano, tinha que lavar as fraldas, era assim que era a sociedade. Esse bebê não tinha. O umbigo de pendurado ainda com parte da placenta, aquilo era uma atração para os animais, para os insetos. Imagina aí o risco desse bebê. Envolto num ambiente pós-parto, então a Bíblia chama, você estava sujo no teu sangue lá, e Deus chega, Deus não olha os defeitos das vicissitudes, dos vícios, das mazelas, das coisas que a gente encampa e entra na vida, quando a gente vai ver, está até aqui. E é por isso que Deus é socorro bem presente na angústia. Às vezes a angústia está aqui, mas eu vou gritar para quem? Se até agora ninguém me ajudou, quem ajudaria? Quem viria aqui nesse canto que eu estou? Quem vai entrar nesse apartamento? Quem vai entrar nessa sala de enfermaria que você está? Quem vai entrar na delegacia, na cadeia? Quem vai entrar no quarto? Quem vai entrar nesse hotel que você viajou e está desesperado, preocupado, porque está com a ansiedade maior do mundo, sem saber como vai trazer resolução para a tua vida? Então é nesses ambientes que a gente eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O Espírito Santo diz, o meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que ele diz, fez os céus e a terra? Tem todo domínio e poder. Isso não é maravilhoso para você? Para mim é. Domínio e poder. E Deus vai lá e visita. E olha assim, aí vai morrer. Morre não, porque Deus passa para visitar. Assim, quando Deus... Olha, não tem como a vida visitando. A vida... Receba a visita da vida nessa noite, em nome de Jesus. Você que está enfermo, está com medo, que recebeu um resultado de exame, porque está preocupada, porque houve uma declaração contrária. A única declaração que vai prevalecer na sua vida é a declaração da parte de Deus que diz, viva! Viva! Vive! Quando ele terminou de fazer Adão, ele soprou lá e ativou algo que nunca mais vai sair de dentro da humanidade, a pulsão dele, a pulsão do Espírito, o ruar de Deus. Para cada vez que ele disser ative e viva, pode estar com o exame, com um tracinho positivo do primeiro ao 18º ponto lá do resultado do exame. Quando Deus entra com a mão dele, as coisas vão voltando para o lugar, vai organizando, vai favorecendo, vai aparecendo exame, aparece uma nova medicação, ou se não, o próprio Deus faz um milagre mesmo, porque quando ele quer, e ele sempre quer, a questão é a gente deixar ele querer, permitir que ele queira na vida da gente. Talvez esse bebê aqui não tivesse. Eu, pela leitura, eu posso imaginar que o bebê é indefeso. Eu tenho 5 filhos, né? Então... 3 deles ainda foi dessa geração que tinha fralda de pano, que a gente tem que trocar em todo canto. Tempos antigos. E os 2 mais novos já foram da geração de fraldas. Mas esse bebê não tinha. O cordão dele não tinha. Ninguém se importava. Como seria a saúde mental desse bebê? Não, o problema dele, né, aquela música de Anderson Freire, né, do Samaritano, que vai cada um passando e... isso aí é problema dele, né? Até Jesus Cristo passar de lá e diz, não, querido, o seu problema é meu problema e a minha solução é a tua solução. Porque o teu problema não pode afligir Jesus, mas a solução dele tem ação sobre sua vida.
E o texto diz, não pareceu no começo, não é que o pastor Marconi tirou isso, que Deus visitando um bebê que está numa poça de sangue com um umbigo de pendurado. Onde é que isso vai chegar na minha vida? Mas você está vendo. Isso é uma analogia da minha vida e da tua vida, dos momentos que a gente está escondido, dos momentos que a gente para o carro na frente do lugar e não sabe se entra ou se vai embora, porque a alma está... E Deus passa de lado, bate na janela assim e diz, eu sou contigo, não tema, eu te ajudo, eu te esforço, eu te tomo pela tua mão direita, eu te digo, não tema, tu é meu. Não tema, tu é meu. Bom, ninguém se importava com o bebê, a saúde, a mente. Cadê o amor familiar? Cadê a mãe desse menino? Cadê o conselho tutelar da mãe desse menino? Não tem conselho tutelar, porque a vida é a vida no discurso, no politicamente correto, né? Tudo funciona, tem tanta lei no meu país, né? Tem tantos direitos, mas você é um ser humano que respira e que chora e que tem de comprar e muitas vezes não tem. Eu ainda sou de uma geração que a gente orava no bujão de gás, enquanto tivesse andava sem gasolina. Dizendo assim para vocês não vão acreditar nunca, mas fomos forjados. A minha geração não foi talhada, foi forjada, feito aço. Era óleo, ferro e fogo. E criou uma geração que a gente não vive no exibicionismo, mas se Deus mandar, a gente levanta e anda em nome de Jesus e o Espírito Santo atua na vida daquela pessoa. Isso é diferente de efeitos especiais de igreja, entendeu? É muito bom você andar submetido ao poder de Deus na sua vida. Eu acho que a melhor escolha, a maior honraria que eu recebi na minha vida foi quando começaram a me chamar de homem de Deus. Aqui atrás de mim tem uns 6 certificados. E tem uma gaveta ali que está lotada. Eu passei 36 anos fazendo curso, não é possível. Mas a maior honraria que eu recebi na minha vida foi quando chamaram de homem de Deus. Quando eu falei de exame, talvez... nada que eu falo aqui é aleatório. Às vezes eu paro o sermão no meio, porque eu vou falando outras coisas, naquilo que Deus vai direcionando. São milhares de pessoas que assistem o sermão. E nesse meio, muitas vezes, tem alguém que realmente... Todos nós precisamos, mas às vezes tem uns que estão mais aflitos. Quando eu falei que o resultado pode ser... ter sido dito a você da maneira que disse... E recentemente, o ano passado, em setembro, eu botei tudo que eu tinha para vender, deixei essa casa que eu estou, e o resto eu botei para vender, para não... Quando Deus me levasse, eu já estava com tudo dividido certinho, e cada um já pegava o dinheiro, porque apareceu um caroço aqui no meu peito, e apareceu o caroço, fui no médico, mas disse, não precisa nem fazer o exame, daqui mesmo já estou vendo, vamos fazer o exame de imagem, de todo jeito lá, entre o que a realidade natural apresenta e a palavra final de Deus são quilômetros de distância. Aí quando chegou o exame, na hora que o médico estava fazendo as imagens lá, ele disse, eu tenho um caroço, mas eu quero dizer, eu não sei o que foi que houve, mas está em fibra agora. Virou fibra. Aí eu fiquei com aquele olho, tipo, que não sabe se pergunta se vai morrer, entendeu? Você fica assim, aí ele diz, é isso aí, o médico vai... Você vai dizer se quer tirar ou não. Parou a dor, crescia, começou a crescer. Foram alguns meses de aflição terrível para mim. E eu ia dizer a quem? Eu ia preocupar. Homem tem isso. O homem, ele engole... Sabe aquele negócio que a mãe diz? Engola o choro. Aí a gente leva isso para a vida. E muitas vezes a sociedade não entende. Por sinal, no Brasil, estamos massacrando os homens, né? Parece que está em desuso ser homem. Eu louvo a Deus pelos homens do Brasil e pelas mulheres, né? Nós não precisamos nem devemos viver em guerra. Somos filhos de Deus. Certo? Então, quando eu falei do resultado do exame, tem uma pessoa da minha família que recebeu um laudo muito difícil, de um tipo de CA muito difícil. E eu falando para a mãe dele, eu disse, olha, né, aquela profecia que sai, é uma paz que dá no seu coração e você fala com certeza. São pessoas de altíssima sociedade.
eu não vou dizer o ambiente de trabalho dele lá em Brasília, mas é altíssima sociedade. E chega uma hora que milhão não compra mais a medicação. Milhão não vale nada. Chega uma hora que é angústia, é insegurança, conhecimento médico familiar, nada resolve. Mas eu coloquei, aí disseram, não, a probabilidade de sobreviver é 5%. Eu digo, vamos orar pelos 95% que não vai sobreviver, porque ele vai. E peguei um avião, fui para Brasília, cheguei lá no apartamento, um daqueles belíssimos bairros lá de Brasília, chama Superquadra, né? Não sei como é que se chama. Onde foi que você recebeu o exame? Aqui, vamos ficar em pé aqui, onde é aqui? E fizemos uma oração declarando que toda cédula contrária Jesus rasgou na cruz. E eu disse, olha, eu fiz essa viagem tão grande, saí do canto que eu moro para cá. Não vai morrer. E foi... depois aí veio a pandemia e não morreu. Tá certo? Não morreu. Pelo menos não dessa doença. Tá certo? Porque quando Deus quer curar, e Ele sempre quer, a gente é que deve desejar ser curado, deve ter fé para que a ação de Deus entre na nossa vida, né? Você já pensou se esse bebê que representa eu e você em qualquer situação da nossa vida, quando Deus dissesse, então viva, aí o cara começasse a considerar, como é que eu vou viver no meio do campo, todo melado de sangue, tô nu, tá? Cadê a minha fralda? Cadê meu embigo? Eu não tomei nem banho de sal. Não. Deus disse vive e o bebê que representa eu e você disse, tá certo, vou viver. Tá certo? E reflete... tem coisa da nossa infância que reflete por toda a vida. Né? Eu rememoro, e eu tenho uma memória muito aguçada, então eu rememoro muita coisa. Meu Deus, como é que eu fiz aquilo? Como é que eu escapei? Tem algumas coisas que eu me lembro, como é que eu escapei daquilo, né? Os impulsos da adolescência, e a adolescência da gente deu muito trabalho porque a gente ficava na rua. Os pais iam trabalhar, se a gente não tivesse no colégio para pegar a gente, dava trabalho, né? E Deus guardou. Na verdade, então... Bom, esse texto fala de vulnerabilidade, né? O campo aberto. Sem Cristo, ele é escudo e fortaleza, tá certo? Fortaleza. Deus é escudo e fortaleza. Se não tivermos guardado em Deus, a gente está como esse bebê aqui em campo aberto. Jesus disse, olha, o diabo anda em derredor buscando a quem possa tragar. O diabo é mau. O Brasil é porque, infelizmente, adora o diabo no carnaval. Tem 3 dias celebrando o diabo, todo mundo bate palma e acha bacana, mas a única finalidade do diabo, quem disse foi Jesus, ou então você que é católico e é socialista, comunista, se ficar com odinho, amigo, está escrito na Bíblia e também faz parte do credo católico. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para que você tenha vida. Sabe essa vida que Deus falou aqui no começo? Foi isso que... Tá certo? E então, esse texto fala da rejeição, da pessoa se sentir descartada. Quando eu falei que eu não me senti na infância, na adolescência, mas senti muito isso na vida. Como é difícil você puxar para cima sozinho, você subir a escada sozinho, você não tem indicação. Porque quem está... meu Deus, como... ou tempos de... Para entrar num curso superior antigamente, você tinha que fazer vestibular. A minha geração não tinha dinheiro para pagar cursinho, só quem era rico. Aí estudava nos cursinhos que havia na época, sabia falar outro idioma. A gente veio de escola pública, chegava lá no vestibular, misericórdia, chega Jesus, me ajuda. Então não tinha muito essa coisa de eu posso... E se esforçavam muito, 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 muito para que você não subisse... com muita luta, eu emprego aqui, emprego acolá, trabalhei aqui, trabalhei acolá, depois consegui uma formatura, fui trabalhar no pronto-socorro, aí lá eu mostrei para que eu vim na Terra, entendeu? Lá, quando eu pedi demissão do maior pronto-socorro que havia no meu estado,
As pessoas que estavam internadas mais antigas fizeram uma abaixo-assinada, choraram, pedindo para mim não sair. Só que eu estava indo para o Serviço Público Federal. Então não tinha como eu ficar. Mas eu marquei a minha passagem durante a minha vida inteira. Por onde eu passei, é como o nordestino fala, eu botei para descer, para marcar, para fazer a diferença. Eu não passo só para ser mais um. Eu sou uma bênção na mão do Senhor. A Bíblia diz, sê tu uma bênção. Eu tenho muito erro, sou pecador, falho que você não tem ideia. Se você for falar mal de mim, me chame, porque eu sou o primeiro a chegar ali e falo um monte de coisa de mim. Mas em tudo que eu puder, eu procuro ser uma bênção na mão do Senhor. Sê tu uma bênção, diz a palavra de Deus. Quando Deus passou do lado, passando eu por ti. A leitura está no tempo presente. Porque podia ter dito assim, passando eu por ele, passando eu por esse bebê sujinho de sangue, com o umbigo de pendurado, sem fralda. Mas não. O texto diz assim, passando eu por ti. Então é uma situação, mas é projetada na nossa vida. Que você não está só, que por mais que a gente se esforce em fazer coisa errada, de se lamear nas brenhas do pecado, de fazer coisas que você não tem coragem de contar, tem coisa que a gente faz tão errada que a gente não conta nem para os melhores amigos, né? Porque a gente tem vergonha, a gente faz, mas tem vergonha. Porque tem um senso de Cristo dentro da gente, tem a consciência. Então, quem anda fazendo coisa errada não sai anunciando. Ei, gente, vamos se sentar aqui na calçada. Eu tenho um negócio tão legal para contar. Sabe o que eu fiz essa semana? Não, ninguém conta, não. A gente fica assim. Se alguém toca no assunto, a gente já fica em alerta. Ai, meu Deus, tomara que ninguém, né? Quando a gente chega escondidinho, quando se abaixa no carro, quando chega que faz um negócio, quando são tantos os exemplos do que a gente faz, entra e sai de lugares que não era nem para entrar, nem muito menos para sair, né? De alguns estados, eu não quero exemplificar coisa nenhuma aqui, né? Não vou. Eu estou dizendo que tem situações, e mesmo nesses ambientes que a gente depois. Porque depois do pecado vem a culpa. Tá certo? Depois do pecado vem a culpa. O diabo é acusador. Ele mandou Adão e Eva pecar, depois aí já começou a acusação. Ele botou o espírito de acusação. Adão acusou Eva, Eva acusou Adão, e cada um apontava para o outro. Foi ele aí. Quem foi? Ele. Quem foi, Adão? É ela. Foi ela aí. Ela que me deu. Como é que é, Eva? Ele pediu. Ele veio comendo, quis também. Estava com oipidão e ele é meu marido, eu sei. Aí eu fui dele. Quer dizer, o diabo, ele é o acusador. Quem foi que disse isso? Jesus, tá certo? Tudo que eu disser aqui, você vai anotando, depois você pesquisa no Google. Se eu errar, pelo menos não vai ser intencionalmente. Pode anotar aqui que eu declaro publicamente. Olha, errei quando eu disse naquele dia, mas eu garanto a você que eu me esforço muito para que isso não aconteça, viu? São 30 anos lendo, relendo, pedindo direção a Deus, porque eu não prego para mim, por benefício ser para mim, embora eu seja beneficiado. Eu prego pelo ide de Jesus. Jesus disse, ide e fazer discípulos. E há 30 anos eu faço discípulos. Fiz pastores, fiz presbíteros, fiz diáconos, fiz dirigente, gente de ministério de louvor, casei um monte de gente, batizei um monte de gente, apresentei centenas e centenas de crianças, e de fazer discípulos, seguidores, tem muitos pregadores, às vezes eu estou pregando, aí meu pai, aí eu vou ler, lá ele tinha tão pequenininha, quem é esse? Aí, fui pastor daquela pessoa, tá certo? E de alguma forma eu pude influenciar positivamente na vida dessa pessoa também, né? Então Deus olhou, eu te vi e não estava bom não a situação para você. Fosse para você continuar do jeito que estava ali, sem Deus primeiro ter chegado lá. Primeiro que o cheiro, que quando a gente está nesses cantos assim, o cheiro não é muito legal não, sabe? O cheiro do ambiente do erro não é muito bom não. O pecado, ele cheira azedo, amargo, travoso. Mas Deus, a narina do Senhor é maravilhosa. Ele chega perto, ele não considera nem o visual da gente, nem o cheiro, né? Ele olha assim, e eu olhei para ti e disse, viva. Bom, tinha sentença de todo jeito contrário, inclusive uma sentença chamada realidade.
Deus se importou com a sentença da realidade? Não, Deus não se importou com a sentença da realidade, não. Ele olhou e disse, viva. Pronto. Viva. Viva. Deus está passando no campo da tua vida, minha filha. Meu filho, minha filha, meu jovem. Minha jovem, meu idoso, minha idosa, amigos, irmãos em Cristo. Deus está passando no campo da tua vida e vai declarar vida aonde há necessidade. Aqui comporta um bocado de coisa. Não comporta? Tem um estado emocional, tem um estado quem não tem roupa está precisando de alguma coisa. Então, a provisão não tinha sido lavado no sal. Então, está precisando de um refrigério, de uma limpeza em sua vida, que o Espírito Santo faz isso muito bem. Então, em alguma área, Deus está passando no campo da tua vida. A gente pode se disfarçar, se esconder debaixo da sujeira e dizer, passa, não quero. Mas pode aproveitar e estender a mão e dizer, me levanta, Jesus. Levanta dessa minha vida, levanta desse quadro, me tira dessa situação. A Bíblia diz, tirou-me de um charco de lodo horrível e me soprou, limpou e me colocou em alto retiro. Isso é que é Deus bacana, rapaz. Não tirou do negócio sujo lá, deu uma assoprada no meio do caminho, e deve ser uma assoprada maravilhosa. O sopro de Deus, já pensou o aroma do soprar de Deus, a maravilha que é o sopro de Deus. A última vez que ele soprou numa pessoa, era um boneco de barro, começou a falar e foi o primeiro ser humano da humanidade. Olha o poder do sopro de Deus. E depois colocou em alto retiro. Alto retiro é num lugar protegido. Está preso, está amarrado em cima da pedra? Não, está solto. Só que agora não tem perigo mais de cair lá naquela poça suja, né? Deus está passando no lugar da sua dor. Tá certo? Deus está passando. Deus está passando com um decreto novo. Bom, a vida deu um decreto na vida desse bebê. Não foi? Do nada, o bebê já tinha sido jogado no campo. Então, tinha um decreto que a sociedade, ninguém se importou com ele. Bom, então, eu acho que tinha... Então, nessa noite, Deus está dando decreto novo para a tua vida. E nenhum decreto contrário do que tinha sido... a vida tinha apertado a pessoa, jogado para condições, vai prevalecer sobre o decreto novo de Deus na sua vida. Como é que começa o decreto novo de Deus, pastor Marconi? Viva! Bom, quando Deus diz viva, a gente vai dar muito viva, né? Não é maravilhoso dizer viva? É o que você vai dizer de felicidade, tá certo? A história que a gente viveu um tempo nunca definiu e nem nunca vai definir o teu futuro em Cristo. Por isso que às vezes quando a pessoa está prostrada, até nessa situação, eu quero enfatizar muito isso, porque isso é a realidade de hoje. Tem coisa que a gente anda cheiroso, bonito, roupa de grife, moto bonita, carro bonito, mas por dentro a alma está nessa situação aqui, tá certo? Está precisando ouvir da parte de Deus viva. Tem alegria de viver, tá certo? Tem alegria de viver. A dificuldade que a gente viveu no passado, ou esteja vivendo agora, não define o futuro que Deus tem reservado para você. Tem um texto que eu gosto muito que diz assim, porque eu quem, pastor Marconi? O Pai de Jesus. Quem é o Pai de Jesus, pastor Marconi? Deus. Porque eu bem sei, ele não sabe pouco não, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de você, de você, de você. Que tipo de pensamento? Pensamentos de paz e não de mal. Mas como é que eu vou saber o final se eu estou nessa situação tão difícil? Pensamento de paz e não de mal. Para dar o final que você espera. Em outras versões, que você deseja. Olha que Deus maravilhoso que visita o campo da dor.
da tua vida, o campo da ausência, o campo do trauma, da amargura, das sequelas emocionais, da alma embotada, da pessoa que deixou de sorrir porque a alegria dele ficou lá naquele campo. Deus vai restaurar, porque ele diz: eu vou tirar a tristeza e vou encher a boca de riso. Eu vou anotar isso que o pastor Marconi está falando para ver se está na Bíblia. Faça isso, você vai se surpreender, porque diz coisa muito mais bonita lá. Diz que vai, em vez de dor, sorriso, o caminho, em vez de espinho, vai ter flores. Lá, Papai do Céu capricha. Faça isso, pesquise e vá lá que você vai ver o que é que Deus planejou para a sua vida. Então, o estado que a gente está, é isso mesmo que a sociedade quer, e principalmente essa sociedade cruel. Essa casta de poderosos, de políticos que a Bíblia chama de pessoas em si mesmadas, né? Que olha, Paulo diz, pessoas que olham só para o próprio umbigo. Olha aí o umbigo do bebê que estava... Então, a sociedade olhou para o umbigo do menino e deixou lá. Jesus Cristo chegou, não olhou para o umbigo, não olhou para ele, olhou para mim, olhou para você, e quando a gente só escutava a palavra negativa, Deus disse, vai começar assim, viva. Viva. Viva e vai ser bom demais. Viva, viva, viva. Deus vai reescrevendo a trajetória da nossa... Porque, às vezes, não é nem que a gente insistiu em errar em alguma coisa, é porque a vida é dura. Então, você é um vencedor, você é uma vencedora. Se você subsistiu, reagiu, resistiu até aqui, já é um vencedor. E hoje é dia de ter um encontro com aquele que anda no campo, com a maletinha da vida debaixo da sua santa túnica, né? E despejando, o semeador saiu a semear, né? Eu fiz aquela alegoria agora com Jesus Cristo, o semeador, Jesus Cristo semeando vida na sua vida, tá certo? Para você produzir, crescer, tantas vezes mais, frutificar firme, com raízes seladas, apropriadas, aprofundadas, que sabem buscar a água e o alimento, que dá fruto. Não é uma planta murcha, de umbigo de pendurado, não. Aonde Deus chega chamando de vida, vira árvore frutífera, frondosa. Mesmo que, voltando à figura da imagem, né? Que a imagem não seja boa no momento, né? Se perguntasse a esse bebê, você quer receber a visita de Deus hoje? O bebê disse, despateça, né? Porque hoje eu estou tão... Vê se alguém passa por aqui para me limpar, mas não vai passar, porque a sociedade já tem demonstrado para a gente como é que a sociedade reage. A única pessoa que não altera o jeito de agir na minha vida e na tua vida é Deus, em Cristo Jesus. Ele não altera. Ele não desiste. Deus não desiste de você. Deus não desiste. Ele não abre mão de você. Até quando disser, vai morrer, ele disse, vou. Mas isso não convém ao Senhor. Isso é que eu estou falando aqui é a Bíblia. O melhor amigo de Jesus andar com ele. Isso não convém para o Senhor, não, nem para nós também, inclusive, nem para nós. Mas isso não convém para o Senhor, não. E ele disse, não, mas eu vou morrer. Por quê? Por você. Para quê? Para que você tenha vida. Isso é evangelho. Estou falando aqui de evangelho. Às vezes eu fico flutuando na Bíblia para lá e para cá, mas eu estou cruzando informações para você entender. Ele morreu para que você tivesse vida. Que vida, pastor Marconi? Essa que Deus passou e olhou para a gente, né, como um bebê. A Bíblia diz, olhei para ti, tu és pobre, cego e nu. Politicamente, hoje a pessoa dizer um negócio desse é 14 mil tipos de processo. Quanto mais alta a instância judiciária, maior aumenta, porque tem um politicamente correto. Só que quando Deus olha para a gente, pecador, ele vê assim, pobre, cego e nu. E ele transforma a gente, ele nos veste, ele nos dá sandália, né? Efésios 6, a armadura, ele dá o cinto, ele fortalece, ele dá escudo, ele dá o capacete. Deus dá uma nova vestimenta na nossa... Cada vestimenta, cada parte da vestimenta que vem da parte de Deus para mim, para a tua vida, tem um poder, uma significância. Não foi uma boa estreia para esse... Se a pessoa não nasce estreia, a estreia desse bebê aqui não foi boa, não. Se eu acho que a estreia desse bebê aqui, não. Mas quem que escolhe o nascimento? Hoje, eu sei que o ambiente que eu nasci, né, que eu morava numa vila, casa de madeira, tinha cada rato que era desse tamanho assim. Os gatos não entravam lá, os gatos andavam em cima do telhado, porque se caísse no chão, o rato
uns gabiru assim, que era um rato mordeu, arrancou um pedaço dessa orelha. Era tempo difícil, eu estou dizendo a você que era um tempo. Então, se fosse perguntar se eu queria nascer de novo ali, eu ia pensar umas 30 vezes. Meu Deus, tanta experiência, tanta força que eu ganhei ali, tanta resiliência, tanta determinação, e se eu pegasse um ambiente fraco produz pessoas fracas, você às vezes está num ambiente difícil, com dificuldade, ninguém apoia, ninguém facilita nada para você, mas você está se fortalecendo para o projeto que Deus tem para a tua vida. Você está se fortalecendo. Deus não é menino, não. Ele não improvisa. Quem improvisa é o diabo. Fica todo dia buscando a quem possa tragar. Todo dia ele fica tentando e Deus livrando. Fica tentando e Deus livrando. Fica tentando. Deus. Então, o bebê era refém dessas circunstâncias, né? Mais ou menos como alguma coisa na nossa vida. Eu vou pedir 30 segundos para reiniciar aqui um dos aplicativos, porque ontem deu problema e o pessoal reclamou, foi muito comigo. O Instagram, ele está com um negócio agora que, depois de um determinado tempo, ele desliga e quem não decorou nem o nome do programa, Dias Melhores, como é que vai entrar novamente, né? Então, eu estou achando de bom tom agora, quando chega num determinado horário, não vou demorar mais. Aí eu dou uma reiniciada, porque a pessoa que está acompanhando, ela vai poder acompanhar o resto do sermão, né? Deus está passando no campo da dor da tua vida, viu? Mas Jesus vai entender porque minha situação... Bom, ele nasceu num estábulo, né? Se eu nasci numa vila, eu entendo de sofrimento, de dor e de algumas privações, imagina alguém que nasceu num estábulo, né? A cama dele era um lugar onde os animais comiam. Por isso que um dia ele disse, eu entendo de negócio de fome, de comida eu entendo. Eu sou o pão da vida. Olha aí, ele chamou para ele. Ele disse que vai ter pão na tua vida. Ele disse, olha, se o cara que morreu por você está chamando de pão, ele mesmo está chamando de pão, pode ter certeza, querido, o pão vai chegar. Porque o mais difícil era alguém chegar para morrer por você. Ele chegou, imagina o pão. Ele disse, eu sou o pão da vida. Ele falou isso. E onde é que ele aprendeu isso? Lá no estábulo, porque ele estava deitadinho e quem sabe o animal atrás de comer. Tava os animais daquele estábulo, né? Tinha, no presépio disse que tinha uma vaca, tinha um burrinho. O burrinho tinha, que eu sei que tinha, porque era o burrinho que José foi com Maria lá, então estava o burrinho. Tinha uns carneiros, um negócio, tinha uns bichos lá. E os bichos queriam. E Jesus aprendeu e disse: quando essa parte aqui passar, que todo o poder me for dado, nunca mais vai faltar pão. Para quem desejar receber pão dele. O bebê do campo, todo lá com o umbigo, tinha pão? Não tinha, não. Quando Deus chega e diz: viva, é que vai ter pão. Não tem como apagar, desviver uma história. Não tem. Vou fazer uma mágica. Isso é hipnose. Isso é mascarar uma realidade. A psicologia trabalha isso com a realidade. Dê um novo sentido a isso. Seja mais forte. Veja a grandeza de quanto você é por conta dessa história. Mas não tem como eu arrancar um pedaço da tua história. Passou, e não fique pregado em coisas do teu passado, o sofrimento passado. Se apegue ao futuro maravilhoso que Deus tem para a tua vida, tá certo? João 6,35. O que eu falei agora, que ele disse que era o pão da vida? João 6,35. E o texto não fala de agressão. Em nenhum momento diz que bateram nessa criança, não. Não diz isso. O texto não fala que o bebê foi espancado, foi ferido, foi... os maltratos da vida mesmo. É para fazer sentido para mim e para você. São os maltratos da vida que a gente enfrenta, tá certo? Ele não foi ferido, ele não foi espancado, ele foi negligenciado. E a gente não tem que fazer juízo se por algum momento você esperava o apoio, o amparo, o aconchego, e em uma determinada época não chegou. Você não pode fazer juízo porque cada um sabe os seus limites, as suas dores. Eu vi essa semana uma mulher falando
um programa de televisão que tem de tarde, eu gosto das histórias, tá certo? Que passa desse programa. E a menina era irmã da outra porque a mãe dessa outra deu ela para uma tia. Aí uma pessoa vai, olha que mãe ingrata, deu a filha. Mas quando começa a falar, essa outra já estava com a idade bem mais avançada e não tinha tido filho. E muitas mulheres querem ter filho, muitas. E as que diz que não quer é porque essa sociedade está incutindo na vida da pessoa uma cultura anti-filho, anti-família, né? Empodera a pessoa até a pessoa não desejar mais. Quando Deus foi no Jardim do Éden, ele diz, crescer e multiplicar. Essa chama está dentro da pessoa, né? O de ter filhos, a chama de ter filhos. Então, essa mãe que doou o filho já tinha 12 filhos. E quando ela doou um coração de uma mãe que disse, você não tem, é da família, eu vou dar uma filha minha para que você tenha. Olha como ganha outro sentido. E hoje todo mundo se ama lá, ninguém ficou com trauma, ódio de ninguém não. Cada um entendeu a sua razão. Além de que também naquele tempo, e é do meu tempo, essas coisas eu sei como é, não é fácil criar ninguém não. Hoje não está fácil, imagina antigamente, né? Então, se alguém que está vendo esse sermão ao vivo ou vai assistir depois, em algum momento foi negligenciado, né? Não houve o cuidado que você esperava, perdoe. O Pai Nosso diz, perdoai, ó Deus, as nossas ofensas. É que provavelmente você ofende bastante. Só que você não conta as pessoas. Nem eu. A gente não sai contando. Hoje eu caprichei, viu? Olha, tem umas coisas até que eu conto, que é arengar no trânsito. Que é para ver se eu me corrijo. Eu acho que eu estou ficando velho, falta paciência. Os caras fazem cada barbeiragem. E você, só que eu brinco com os vídeos levantados, que é para o cara nem escutar o que eu estou xingando, o cara falando lá. Mas ninguém sai dizendo essas coisas em canto nenhum, né? Você não vai sair dizendo, né? Hoje é menos isso, raramente eu dirijo. Eu estou falando no tempo que eu estava todo dia no trânsito, para lá e para cá, que é aquela loucura, né? Que trânsito cidade grande, né? Então, se você for ignorante, ignorado, perdão, se você foi ignorado, né, você não tem que ouvir as mazelas das ausências da tua infância. Você tem que ouvir o que Deus está falando para o teu futuro. O carinho, a atenção. Tá certo? Eu anotei aqui, tem coisa que falando parece fácil, mas uma criança que recebe afago e abraço e carinho, a gente tem uma glândula aqui atrás, pituitária, né? É a pineal, né? A hipófise, que é aqui atrás. Cada vez que você abraça, dá carinho, você estimula e ele solta ele libera o GH, um hormônio que, além de dar muito prazer à pessoa, estimula o desenvolvimento da pessoa. Se uma pessoa não foi muito amada, muito abraçada, muito cuidada, você vê as dificuldades da vida dele, ele tem dificuldade de desenvolver. Aonde é que isso é compensado? No abraço de Deus, no abraço de Cristo. Não, mas eu queria era aquele. Aquele é uma realidade, está distante de você. Aceite novos abraços de quem tem poder de mover a tua vida. Só um minuto aqui que esse negócio não tem nem comercial e o inimigo ainda bota o comercial aí. Receba o toque do amor de Deus na tua vida, né? Quando Deus toca, se for no mundo da biologia, da fisiologia, quando você abraça, aquele bebê tende a crescer, inclusive fisiologicamente, do tamanho, né? Quando abraçamos, o bebê tende a crescer e o ser humano tende a se desenvolver. O poder do abraço é uma coisa, só o carinho, né? Quando Deus nos abraça, ele libera o crescimento. Então, a gente tem que desapegar-se das coisas que manietam. Manietar
É como você prender as duas patas de um animal para ele não poder andar. Então, quando a Bíblia diz, ele quebrou todas as cadeias, todos os grilhões, são essas coisas emocionais, físicas, psicológicas, que nos prenderam durante anos. E se a gente permitir, Deus sopra com a palavra que se chama vida, e esses grilhões se quebram. E Cristo é liberdade. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Eu estou finalizando. Quando Deus diz viva, tem vitória, tem conquista, tem desenvolvimento endereçado, né? Embora a situação estava fora do campo, mas Deus ele leva lá para anunciar. Tem resultados, novas conquistas e virtudes estão sendo liberadas nesse Deus dizer viva. A palavra de Deus é tão importante, tão poderosa, que é assim, eu estou falando num aplicativo, eu não tenho como, não é como uma igreja que a pessoa vem, pastor Marconi, ora aqui na cabeça de... Não, mas aonde a minha mão não chega, a mão de Deus, a Bíblia diz, estaria o braço do Senhor encolhido para que não pudesse abençoar. Então, hoje as barreiras, né, em Cristo, agora conseguimos isso, a mão de Deus pode chegar onde você está e liberar coisas maravilhosas que eu estou pregando aqui para você dessa noite, né? Arrancar a solidão. Eu preguei até essa semana sobre isso. 30% dos lares, as pessoas vivem sós. Vive os aplicativos sociais, né? Não é isso que a mídia quer. Eu não sei os iluminados que estão por trás disso, mas deve ter gente que tem muito interesse que a gente viva para aplicativo, para celular, mas tem uma vida maravilhosa para você lá fora. Tá certo? 30% são milhões de pessoas, né? Milhões. Milhares e milhões. E como é que o aplicativo conforta você? Dizendo que você tem seguidores, né? São os amigos. Eu tenho 15 milhões de seguidores. Não, você tem um amigo que se chama Jesus Cristo. Tem um hino que J. Neto que diz assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei dos meus problemas, ele me escutou. Lhe falei do meu passado, ele perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu e você. Que você possa ser tocado. Deus é esse, né? Ele vai no lugar e ele diz, eu te cerco do meu cuidado. Ele na frente, por trás e por dentro. Olha o cuidado de Deus na tua vida. Você não está só, não. Tá certo? Mesmo que no emocional esteja gritando, né? Porque tem muita gente que é famosa, que tem as aparências sociais, mas a alma está gritando, mas o teu socorro, né? Foi escutado pelo ouvido santo do Senhor. E ele está passando no campo da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dando aquele toque que restaura, né? Que anima a tua alma, que levanta. Talvez o bebê talvez não entendeu. Tem coisas que você está escutando aqui e não vai entender. Isso não impede o agir de Deus na tua vida. Vai prevalecer o que Deus está falando na tua vida, tá certo? Mesmo que você esteja cansado, tá lento, nada se move na sua vida, Deus está chegando. A lei do contato de Deus. As pessoas não queriam tocar naquele bebê, né? Ninguém se compadeceu de ti, não houve carinho. Mas Deus é um Deus de contato. Já começa assim, segura na mão de Deus. Eu acho que foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar. Segura na mão de Deus. Nunca mais eu disse, Jesus, não solta.
Minha mão é pequena. E do jeito que eu sou assim, é capaz de eu soltar. Aí eu disse, Jesus, não solta minha mão. E ele não soltou mais, não. E ele não vai mais soltar a sua mão. Ele cuida de você. Quando eu estava falando das ações sociais, da convivência social, a gente está vivendo num tempo. Você já entrou num elevador de um prédio comercial, num condomínio? Se tiver 6 pessoas, 8 pessoas lá dentro, e você entrar, você pode estar com a dor da terra todinha em você. Sabe quando é que as pessoas vão olhar? Para o seu coração, para a sua dor, para o seu sofrimento? Vão olhar para o número. Um número do elevador mudando. 3, 4, 5, 6. É mais interessante do que a minha vida, com toda a dor que eu estou sofrendo. Ninguém está nem aí. As pessoas estão olhando, quer mais é sair dali. E Deus quer mais é ficar perto. Ele diz, eu vou te levar para o alto e você vai subir comigo. Em alto retiro. Amém? Aonde você não é apreciado, Deus te aprecia, Deus te ama. Deus te ama. Esse ambiente virtual. Você sabe que a média da pessoa abrir o celular por dia é 60 vezes? Você sabe quantas vezes o seu dedo faz movimento numa tela de celular durante o dia? Mais de 2.000. Isso aqui, aí é minha área, que eu sou pesquisador, tudo eu procuro ter informação. E não muda nada a tua vida, mas Deus vai mudar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Deus não quer like, não. Ele quer se conectar a você, suprir a sua necessidade e declarar a leitura inicial. Viva! Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós somos o programa Dias Melhores e eu quero pedir encarecidamente, você que nos acompanha, que se sente abençoado pelos nossos sermões, se inscreve lá no YouTube. Você vê, eu não peço para você se inscrever no TikTok, que dá dinheiro. O Kawaii eu tenho 2 milhões. Aliás, deixei de transmitir pelo Kawaii, porque eu não estou aqui para ter remuneração, não é isso. Eu sou um sacerdote, ministrador da palavra. E o YouTube é porque a minha geração assiste na televisão. Entendeu? A gente gosta de coisas, letra grande, imagem grande, televisão, no mínimo desse tamanho aqui que está aqui atrás. É assim que a gente assiste as coisas. Isso aqui é a tela do meu computador, é para você ter uma ideia. A gente gosta de coisas amplas. Então, quando você se inscreve, mais pessoas da minha idade, da minha geração, vão ter acesso a uma palavra de restauração. Que Deus continue te abençoando, guardando e protegendo. Em nome de Jesus, fica na paz.